Imagine estar de joelhos diante do caixão do seu próprio pai e ouvir a sua madrasta dizer para a sala inteira que você não merecia estar ali, que você nunca foi filha de verdade. Isso foi o que aconteceu com Mariana Campos. Quando o homem mais rico do setor de construção civil de São Paulo morreu de infarto, todo mundo esperava uma guerra pela fortuna. Mas o que aconteceu naquele velório e depois no escritório do advogado não foi uma guerra, foi uma execução pública. Viviane arrancou tudo: o apartamento de cobertura, os carros, as ações. Deixou para Mariana apenas uma fazenda em ruínas no meio do Cerrado Mineiro, comida por cupim, que ninguém queria nem de graça. E riu quando Mariana assinou a escritura. Mas o que Viviane não sabia é que aquela fazenda escondia um segredo que não só destruiria sua vida, como também a mandaria para a cadeia. Essa é a história de como uma herança que parecia uma maldição se tornou a vingança mais precisa que Mariana jamais poderia imaginar. O velório de Eduardo Campos foi num salão enorme no Morumbi. 500 pessoas, empresários, políticos, jornalistas, todos querendo aparecer ao lado do caixão do grande Eduardo. Mariana estava num canto, de preto, sozinha. Ela tinha 27 anos e havia chegado a São Paulo às 3 da manhã, porque ninguém havia ligado para avisar que o pai havia morrido. Ela descobriu pela internet. Foi Viviane quem a viu primeiro. "Ah", ela disse, autossuficiente para o grupo ao redor ouvir. "A filha apareceu", fez uma pausa calculada. Ou pelo menos a que ele registrou como filha. O silêncio que se seguiu foi cortante. Mariana conhecia aquele jogo. Viviane havia plantado 4 anos dúvidas sobre a origem de Mariana, sobre os motivos do distanciamento, sobre o que ela teria merecido para ser excluída. Mentiras cautelosamente semeadas. "Tenho tanto direito de estar aqui quanto você", Mariana disse, firme. Viviane apenas sorriu e virou as costas. Igor, o filho dela, sussurrou algo no ouvido da mãe e os dois riram baixinho. Mariana ficou até o final. Ninguém falou com ela. No dia seguinte, no 20º andar de um escritório na Paulista, o Dr. Benedito Almeida abriu uma pasta de couro grossa e não conseguiu olhar nos olhos de Mariana. Esse foi o primeiro sinal. Viviane já estava lá, ao celular. Igor limpava as unhas. Benedito leu. Viviane ficou com tudo: o apartamento de 18 milhões, as ações, as contas. Igor ficou com as filiais da construtora e a casa de praia. E então o Benedito olhou para Mariana com aqueles olhos tristes, quase pedindo desculpas. "E a minha filha, Mariana, deixo a propriedade rural conhecida como Fazenda dos Ipês, no município de Ibirité do Cerrado, Minas Gerais." Viviane piscou. Depois gargalhou. "Aquele chiqueiro dos anos 90? É só isso?" Benedito deslizou uma chave de ferro enferrujada pela mesa. Grande, do tipo que você vê em filmes de terror. "Ele não deixou mais nada? Nenhuma carta?" Mariana perguntou. "A propriedade está livre e desimpedida", Benedito disse em voz baixa. Igor não conteve a risada. "Você vai pagar imposto por uma ruína, Mariana. Isso não vale nem o IPTU." Viviane se levantou. Pegou a bolsa. Na porta, parou. Olhou Mariana de cima a baixo. "Você finalmente te viu pelo que é", disse, e saiu. O silêncio que ficou era físico. Mariana ficou sozinha com o advogado. "Doutor Benedito", ela sussurrou. "Por quê?" Ele se levantou, colocou a mão no ombro dela, verificou se a porta estava fechada, baixou a voz. "O seu pai foi o homem mais lúcido que conheci até o último dia. Quando me entregou este testamento há 2 meses, ele me disse uma coisa. Disse: Viviane enxerga o preço de tudo. Mariana enxerga o valor. Manda ela ir até a fazenda. Ela vai saber o que fazer." Mariana pegou a chave enferrujada, fria, pesada. Mas enquanto descia no elevador, ela ainda não sabia que Viviane, naquele mesmo instante, estava fazendo uma ligação urgente para alguém em Minas Gerais. A viagem levou quase 6 horas. Quando o asfalto virou terra batida e o sinal do celular morreu, Mariana soube que estava chegando.
A sede da fazenda era um casarão de 2 andares que havia sido bonito nos anos 70. Agora o telhado afundava, as janelas estavam tapadas e a varanda cedia de um lado. Mas quando Mariana se aproximou da porta principal, uma enorme placa de madeira de lei, ela parou. A porta estava entreaberta. Ela havia chegado com a fazenda fechada, chave na mão, e a porta estava aberta. Ela empurrou devagar, entrou, ligou a lanterna do celular. O feixe cortou a poeira no ar, móveis cobertos com lençóis, papel de parede descascando, ninhos de pássaro nos cantos. Mas no corredor ela viu algo que fez o estômago virar. Rastros na poeira do assoalho. Pegadas. Recentes. Alguém havia estado ali, e não havia muito tempo. Um barulho atrás dela. Ela se virou com a lanterna erguida. Era um homem velho, chapéu de couro, suspensórios, espingarda apoiada no ombro. "A senhora está perdida?" ele disse. "Sou a dona desta propriedade, Mariana Campos. Eduardo Campos era meu pai." O velho mudou instantaneamente. "Filha do seu Eduardo, puxa vida, você tem os olhos dele." Ele estendeu a mão. "Antônio Ferreira, sítio lá no alto. Seu pai me pagava para vigiar. Mas chegou alguém antes de você, hoje de tarde. Carro preto, placa de São Paulo, 2 homens. Ficaram uns 40 minutos aqui dentro." Mariana sentiu um frio diferente daquele do cerrado. "Foram embora com alguma coisa?" Seu Antônio não respondeu. Apenas olhou para a sala com um brilho estranho. "Não sei se levaram o que queriam encontrar." Eles entraram na sala. Os lençóis que cobriam os móveis estavam deslocados. Alguém havia levantado cada um. Acima da lareira, um retrato do pai com um rasgo de umidade em diagonal. Seu Antônio foi ao galpão ligar o gerador. As luzes piscaram. A lustre de ferro acendeu com brilho amarelado. E foi então que Mariana viu. Sobre a prateleira da lareira, a única superfície sem poeira, havia um envelope vermelho, com seu nome escrito na letra do pai. As mãos tremeram quando abriu. "Mariana, se você está lendo isso, você entrou. Olhou de perto em vez de vender. A casa é um teste. Agora olha para baixo. Mas cuidado, se alguém chegou antes de você, eles ainda não encontraram o que procuram. Você precisa ser mais rápida." Ela olhou para baixo. Tapete persa imenso, cor de vinho. Ela o puxou. Embaixo, as tábuas formavam um padrão diferente, espinha de peixe, e no centro havia um pequeno buraco circular. "Seu Antônio", ela chamou com a voz cortando. "Tem uma trava aqui." O velho se agachou, assentiu devagar. "Seu pai me mostrou uma vez. Nunca me contou o que tinha lá embaixo. Disse que era para você e só para você." Pausa. "Torce para a esquerda." Mariana torceu. Um clique mecânico ecoou forte. Uma seção do assoalho se abriu em dobradiças hidráulicas, revelando um quadrado negro. Uma escada descia para a escuridão. E o ar que subiu não era úmido, era fresco, seco, filtrado. Na base da escada, um interruptor industrial. Luzes fluorescentes acenderam uma por uma. Mariana ficou com a mão na boca. Não era um porão, era um cofre. 80 metros quadrados de concreto armado, prateleiras metálicas do chão ao teto à esquerda, arquivos de metal à direita. No centro, uma mesa de vidro com 3 monitores apagados. Mas foi o que ela viu primeiro que fez o sangue gelar. Um dos arquivos estava com a gaveta aberta, papéis deslocados. Alguém havia vasculhado às pressas. Ela foi direto à gaveta. Verificou o índice colado na face interna. O espaço vazio correspondia à pasta 14, Registros de Transferência Contas Luxemburgo. Eles haviam levado as provas de movimentação financeira. Mas ao fechar a gaveta, ela viu algo preso atrás do trilho,
uma folha dobrada que havia caído no fundo, uma cópia xerocada. Exatamente o documento que haviam roubado. O pai havia feito cópias e escondido as cópias em lugares que só ela saberia encontrar. Ela abriu as caixas nas prateleiras. Primeira, maços de dinheiro selados a vácuo, notas de R$ 100 e dólares. Segunda, ouro em barras. Terceira, joias. O colar de esmeralda da mãe, a pulseira de formatura, o anel da avó materna, que Viviane havia dito que se perdera numa mudança. Pai, ela chorou, abraçando o colar. Você não me deixou nada, você me deixou tudo. Ela foi até os arquivos. Abriu a gaveta 32. Encontrou uma pasta com o nome Valdemar Figueiredo. Tirou os documentos, certificados, correspondências e, então, uma certidão de casamento. Não de Viviane com Eduardo. Era de Viviane com um homem chamado Valdemar Figueiredo, datada de 6 anos antes, 2 anos antes do casamento com Eduardo. Ela revirou toda a pasta. Nenhum papel de divórcio, nenhuma anulação. Meu Deus, ela sussurrou, largando-se na cadeira. Se Viviane estava legalmente casada com outro homem quando se casou com Eduardo, o casamento era nulo e o testamento deixava tudo para a esposa de Eduardo Campos. Se ela nunca foi a esposa, ela não tinha direito a nada. Mariana ficou em silêncio por 20 segundos. Depois plugou o pendrive que estava sobre a mesa. As telas acenderam. Leitura biométrica. Ela colocou o polegar. Acesso garantido. Bem-vinda, Mariana. Uma janela de vídeo abriu. Era o pai. Mais magro, pele pálida, mas os olhos acesos. Mariana, se você está vendo isso, eles já terminaram o banquete lá em cima. Tenho pouco tempo, então vou direto ao ponto. Ele se inclinou para a câmera. Viviane não é só interesseira, ela é criminosa. Há 3 anos descobri que trabalhava com investidores para vender ações da Campos Incorporações a descoberto, usando informações sobre minha saúde que obtinha ilegalmente. Ela apostava na minha morte para enriquecer. E o Igor usa as filiais da construtora para lavar dinheiro de um esquema de grilagem em Goiás. Não pude pedir o divórcio. Se eu pedisse, ela acionaria cláusulas que congelariam tudo e destruiriam a empresa antes de qualquer julgamento. Então, fingi que estava perdendo. Deixei ela me isolar. E enquanto ela media as cortinas do apartamento, eu movi a fundação da casa inteira para cá. Ele sorriu. Aquele sorriso torto quando ensinava ela a pescar. As ações que herdou valem 0. Vendi os ativos reais meses antes. O apartamento do Itaim está hipotecado até o limite, com um balão vencendo em 60 dias. Ela acha que tem 42 milhões. O que ela tem é uma dívida de 85. O dinheiro nesse bunker soma aproximadamente 60 milhões, tributados, limpos, seus. Mas o mais importante são os arquivos. Provas de insider trading, lavagem de dinheiro, suborno de cartorários. Você tem o arsenal completo. E a pasta 32, que eu sei que você já encontrou, é o tiro final. Mariana olhou para a certidão de casamento que ainda estava na mão. Vai precisar de uma advogada que não tenha medo de briga grande. E vai precisar encontrar o Valdemar. Te amo, minha perninha. Dá o troco. A tela ficou preta. Quando Mariana subiu a escada, havia algo diferente no peito. Uma resolução fria, sólida. Seu Antônio, ela disse, saindo para a varanda sob as estrelas do cerrado. Eu preciso de uma advogada, alguém que não tenha medo de briga grande. O velho não hesitou. Doutora Cecília Marques, Uberlândia, foi suspensa uma vez por ter batido a pasta na cabeça de um promotor corrupto durante uma audiência. Conhece a lei melhor que o diabo. Liga para ela agora. No dia seguinte, às 8 da manhã, o som de motor diesel explodiu sobre o cerrado. Uma retroescavadeira amarela avançava pela estrada de terra, seguida de um carro blindado preto e uma viatura da PM. Mariana acionou o rádio. Seu Antônio, código vermelho. Doutora Cecília está chegando pelo outro acesso. 10 minutos. Viviane desceu do carro blindado com calça branca no barro do cerrado e o ar de quem veio para enterrar alguém.
Ao lado dela, um homem grande de paletó preto com olhos que não piscavam e uma câmera na mão. O sargento adiantou-se, desconfortável. Senhora Campos, tenho uma decisão judicial determinando a demolição desta estrutura. A senhora tem 10 minutos para retirar seus pertences. Você subornou o juiz, Mariana disse, olhando direto para Viviane. Assim como subornaste o cartonário para registrar escrituras falsas no nome do Igor. Viviane cruzou os braços. Cuidado, isso é difamação. Não é difamação se tem os comprovantes de transferência. O homem de paletó preto deu um passo à frente. Mariana reconheceu o tipo, detetive particular, o mesmo que havia entrado no bunker no dia anterior. Viviane se aproximou até poucos centímetros do rosto de Mariana. Baixou a voz. Você não tem ideia com quem está lidando. Tenho pessoas que resolvem problemas. Vai vender essa terra e sumir ou vai se arrepender? Mariana não recuou 1 milímetro. Viviane, Mariana sussurrou. Você não tem 42 milhões. Tem uma dívida de 85. O balão do Itaim vence em 60 dias. E eu sei o nome do Valdemar Figueiredo. O sangue abandonou o rosto de Viviane mais rápido do que Mariana havia visto qualquer coisa na vida. O que você disse? A voz saiu quebrada. Foi nesse momento que o caminhão de doutora Cecília cortou o gramado em diagonal e parou entre a retroescavadeira e a varanda. A advogada desceu com uma pasta de papéis na mão e um cigarro de palha na boca. Ninguém toca nessa casa. Ela enfiou os papéis no peito do sargento. Liminar do TJMG. Processo de tombamento histórico em andamento. Se essa máquina se mover 1 centímetro, processo à prefeitura, à empreiteira, o juiz que assinou a ordem e você especificamente, senhora. Apontou o cigarro para Viviane. Viviane ficou parada por 3 segundos. Depois virou para o sargento. Vamos embora. O comboio se retirou. Doutora Cecília acendeu o cigarro, soprou uma baforada e olhou para Mariana. Que nome é esse que você falou para ela? Mariana tirou a certidão de casamento do bolso. A advogada leu. Levantou os olhos. Vamos para Goiânia, doutora Cecília disse, jogando o cigarro no barro. No dia antes da audiência, uma segunda-feira pela manhã, doutora Cecília ligou com a voz tensa. Valdemar sumiu. Mariana ficou imóvel. O quê? Ele estava num hotel em Goiânia. Esta manhã, a recepção bateu na porta e o quarto estava vazio. Malas, documentos, tudo. Sumiu no meio da noite. Mariana fechou os olhos. Viviane havia chegado primeiro. Ou havia comprado, ou assustado. Quantas horas temos? 18. Então vamos encontrá-lo em 18 horas. O detetive particular que o pai havia mantido em Goiânia, número encontrado nos arquivos do bunker, localizou Valdemar às 11 da noite num posto de gasolina na BR-060, a 40 quilômetros da cidade, com uma mochila e uma passagem de ônibus para Cuiabá. Mariana chegou em 20 minutos. Valdemar estava sentado num banco de plástico com uma lata de cerveja e os olhos de quem já perdeu mais do que ganhou na vida. Quando viu Mariana, tentou se levantar. Ela ligou para mim, ele disse, a voz trêmula. Ontem à meia-noite. Disse que se eu entrar naquele tribunal, não vai ser processo que vou receber. Ela está falindo, Valdemar, Mariana disse, sentando no banco ao lado dele. Não tem mais recurso. Essa ameaça é tudo que sobrou. A ameaça de quem tem dinheiro não é ameaça, é uma promessa. De quem não tem dinheiro é um blefe. Mariana colocou o envelope com os 250 mil sobre o banco. E ela não tem mais nada. Valdemar olhou o envelope, olhou para Mariana, ficou em silêncio por um longo tempo. Ela fez isso com você também, não fez? Ele disse baixinho. Do mesmo jeito que fez comigo. Pega tudo e descarta. Sim. Ele pegou a lata de cerveja, bebeu o último gole, amassou-a na mão, olhou para a estrada escura da BR-060. Para que lado é São Paulo? A audiência de inventário. Fórum de Bela Vista. A sala lotada. O caso havia vazado para a imprensa. Viviane entrou com 3 advogados caros, com postura de viúva injustiçada, terninho preto impecável. Igor sentava atrás dela, branco, o joelho batendo sem parar. Mariana entrou com doutora Cecília e seu Antônio, que havia insistido em vir de terno emprestado.
blazer azul simples, calma demais para o que estava prestes a acontecer. O juiz Castellani bateu o martelo, cara de quem não tem paciência. O advogado de Viviane fez o discurso padrão. Testamento claro, tudo para a esposa, desbloqueiem as contas. Objeção, disse doutora Cecília. Com que fundamento? Com o fundamento de que o testamento deixa o espólio para a esposa de Eduardo Campos. Ela pausou. E essa pessoa não está presente nesta audiência. O burburinho foi imediato. Viviane se virou, os olhos faiscando. Aqui está a certidão de casamento, o advogado adversário disse. E aqui, doutora Cecília erguiu uma folha azul carimbada, está uma certidão de casamento datada 2 anos antes entre Patrícia Viviane Figueiredo e o senhor Valdemar Figueiredo, registrada em cartório de Goiânia, sem registro de divórcio em nenhuma base consultada. Viviane agarrou a mesa. É falsificação. O Valdemar está morto. Desapareceu há anos. Está? Doutora Cecília sorriu. Meritíssimo. A defesa chama o senhor Valdemar Figueiredo. As portas do fundo se abriram. Mariana não se virou. Ficou olhando para Viviane. Assistiu os olhos dela percorrerem o corredor. Assistiu as pupilas dilatarem em terror puro. Assistiu a máscara cair, pedaço por pedaço. Valdemar estava barbeado, terno novo. Caminhou pelo corredor central como quem tem todo o tempo do mundo. Parou ao lado de Viviane. Olhou-a de cima a baixo. Oi, Vivi, ele disse para o silêncio absoluto da sala. Você ainda me deve a lua de mel em Gramado. O caos foi imediato. Viviane gritou. Os oficiais avançaram. Igor tentou a porta lateral e foi interceptado por 2 agentes da Polícia Federal, que estavam na audiência graças às provas que Mariana havia enviado semanas antes. O juiz Castellani restaurou a ordem com força. Em vista das provas apresentadas, determino a suspensão imediata do testamento e abertura de inquérito por fraude processual. Ele olhou para Viviane com uma frieza que silenciou a sala. Uma vez que o casamento com o falecido é nulo por bigamia, não há direito à legítima conjugal. Os bens revertem ao único herdeiro necessário de Eduardo Campos. Pausa. A senhorita Mariana Campos é declarada única beneficiária da totalidade do espólio. Viviane se levantou com um som que não era humano. É meu! Fiquei 4 anos com esse homem! Doutora Cecília se levantou devagar, olhou para Viviane e disse alto, com a voz que havia aprendido a encher salas. Durante 4 anos, você dormiu ao lado de um homem que nunca foi seu. E passou esses 4 anos destruindo a vida da única pessoa que ele realmente amava. O silêncio que veio depois desse foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio de quem está chocado. Era o silêncio de quem está vendo uma verdade se instalar. Oficial de Justiça determine a detenção de Patrícia Viviane Figueiredo por bigamia, falsidade ideológica e fraude processual. As algemas fecharam nos pulsos de Viviane com um clique seco. O terninho preto amassado, os óculos tortos, a compostura completamente destruída. Os olhos dela procuraram Mariana. Esperavam triunfo, esperavam escárnio. Mas Mariana apenas a olhou. Calma, levemente triste, o olhar de quem assiste uma tempestade passar. E então desviou os olhos, porque Viviane já não merecia nem isso. 6 meses depois, a fazenda dos ipês não era mais uma ruína. Telhado novo, fachada em cedro restaurado, varanda com balanços e plantas do cerrado. A casa que havia sido uma ferida na paisagem era agora a propriedade mais bonita do município. Seu Antônio havia se aposentado de ser eremita para ser gerente da fazenda, o que na prática significava dar ordens para empreiteiros e beber a limonada de Mariana. Ela havia recusado o apartamento do Itaim, que foi a leilão para saldar a dívida de Viviane. Havia doado os ativos restantes da construtora para um fundo de habitação popular que o pai tentara criar anos antes e Viviane bloqueara. E havia ficado ali. Naquela tarde,
Ela pegou o último item do bunker, o único que não havia mostrado para ninguém. Um álbum de fotos envolto em plástico preso no fundo do cofre. Ela abriu. A primeira foto era em preto e branco. Seu pai, jovem, com um sorriso que ela raramente havia visto em vida. Ao lado dele, sua mãe, Maria Luísa, rindo com os cabelos ao vento do cerrado, na frente desta mesma casa. Mas na foto a casa era nova. Uma legenda em tinta branca. Primeiro dia em nossa primeira casa. Não temos um tostão, mas temos um ao outro. Março de 1977. Mariana passou os dedos sobre os rostos. O verdadeiro segredo não era o cofre. Era que o apartamento no Itaim, as ações, o meio-bilhão, tudo aquilo era ruído. Era o peso que a vida havia colocado nas costas do pai. Esta fazenda era o único lugar onde ele havia sido verdadeiramente feliz, onde havia começado, onde havia amado a mãe de Mariana antes que o mundo botasse as garras nele. Ele não havia banido Mariana para uma ruína. Ele a havia mandado para casa. Sabia que Viviane nunca olharia duas vezes para um casebre. Sabia que Viviane só enxergava preço. Ao deixar a Mariana o imóvel sem valor aparente, garantiu que a única coisa pura que restava na sua vida fosse para a única pessoa pura que restava. Mariana fechou o álbum, olhou para os ipês floridos lá fora. Tinha a verdade, tinha o dinheiro e, pela primeira vez na vida, tinha um lar que ninguém poderia tirar. Obrigada, pai, ela disse para o cerrado. Eu amei desde que entrei. Viviane Figueiredo, que nunca foi Viviane Campos de verdade, hoje responde por bigamia, fraude processual e insider trading. Igor virou réu colaborador e entrou em regime semiaberto. O homem de paletó preto responde por invasão e furto de documentos. E Valdemar voltou para Goiânia com R$ 250 mil e a melhor história para contar no bar. Mariana ainda mora naquela fazenda no Cerrado de Minas, com seu Antônio discutindo com o paisagista toda manhã. Porque a maior herança não está nos bens que você acumula, está em saber onde é o seu verdadeiro lar. E você? Se o seu pai tivesse te deixado uma fazenda em ruínas enquanto a madrasta ficava com tudo, o que você teria feito? Teria vendido pelo primeiro preço ou teria olhado debaixo do tapete? Me conta nos comentários. Cada resposta me ajuda a entender quais histórias contar na semana que vem. Se essa história tocou você, deixe o like agora. Parece pequeno, mas é o que faz este canal chegar para mais pessoas que precisam acreditar que a justiça existe, mesmo quando ela demora. Se ainda não é inscrito, clica no botão vermelho e ativa o sininho.